estudantes do 9º ano, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 40, na qual temos o seguinte objeto de conhecimento: a apreciação e réplica, relação entre gêneros e mídias, detalhamento, leitura, interpretação e comparação de textos jornalísticos e publicitários, certo? Então, vamos iniciar esta aula. Então, pessoal do 9º ano, vivemos em um contexto em que nós estamos continuamente expostos a textos que têm o objetivo de nos convencer. Em cidades grandes, isso fica muito evidente, né? Temos anúncios publicitários em diferentes espaços, no outdoor, no ponto de ônibus, atrás do ônibus que acabou de passar, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados. E mesmo quando estamos em lugares mais distantes, nos interiores, também existem anúncios publicitários que vão chegar até nós. Sim, há lugares em que há televisão e por meio da televisão esse anúncio pode chegar. E em ambientes um pouco mais remotos, temos o rádio. E também pelo rádio nós vamos ter diferentes anúncios que são elaborados com o intuito de nos convencer. Eles são elaborados utilizando estratégias textuais para nos fazer adotar um comportamento, comprar um produto e assim por diante. Então, mesmo em cidades grandes, ou em cidades menores, ou mesmo em lugares de interior mais afastados, nós estamos em contato com estes textos que têm essas estratégias de convencimento na sua composição, ok? E esses textos, a gente tem sempre que lembrar, gêneros textuais de publicidades vão ser assim como qualquer outro gênero textual. Vamos avançar a cartela? Eles são textos que vão ser elaborados para que nós possamos, de alguma maneira, interagir no mundo, interagir socialmente, não é? E cada gênero textual, ele vai ser definido de acordo com os interlocutores, ou seja, quem elaborou o texto, quem vai ler o texto, e também o contexto e os momentos históricos, ou seja, os textos eles vão ser fruto, vão ser o resultado destes elementos, o contexto, o momento histórico, as pessoas que estarão ali elaborando e lendo aqueles textos e assim por diante, tá? Então, as publicidades são como qualquer outro gênero textual, elas são fruto, elas são o resultado desses elementos, contexto, momento histórico, interlocutores, e temos que lembrar sempre que elas são produzidas com um objetivo de interação social, certo? E temos objetivos mais específicos. Vamos avançar, né? Então, o gênero publicitário, as publicidades, como essa prática social, como essa interação social, elas são formuladas para interação. E a partir de elementos verbais, ou seja, palavras, e não verbais, ou seja, qualquer outra linguagem, desenhos, cores, sons, né? Então, o texto publicitário, ele vai ser o resultado dessa junção de elementos verbais e não verbais, que são dispostos em anúncios permeados de estratégias persuasivas. O que isso quer dizer? É a tentativa de seduzir o leitor ou consumidor. Seduzir para que o leitor/consumidor compre um produto, adote um comportamento, não é? Adquira algum plano, né? Algum tipo de plano relacionado à saúde, à educação, enfim, né? O objetivo é essa persuasão. E é a partir do uso de uma linguagem específica que o texto publicitário propõe levar ao receptor, ou seja, quem vai ler o texto, ações como a compra, a adesão política, religiosa, a adesão de ideias, entre tantas outras. Então, vejam, o texto publicitário, ele é continuamente pensado justamente para que
quem ler este texto, quem o recebe, quem o ouve, possa ser convencido de alguma maneira. Ah, professora, mas eu sou esperto, eu não caio nessas armadilhas da publicidade. Mas sempre tem um texto ou outro, uma publicidade ou outro que acaba convencendo você, não é? Então, o objetivo é atingir muita gente para que no meio dessas muitas pessoas, algumas sejam convencidas, né? Então, tudo em um texto de publicidade é pensado para o convencimento. Nada está ali à toa. Tudo tem um objetivo, faz parte de um plano maior que quer convencer o leitor a algo, ok? Então, que elementos são esses que são empregados? A gente já viu que tem elementos verbais e não verbais, né? Palavras faladas, escritas, mas para além disso, outros elementos entram em jogo. Então, vamos observar, vamos ler na cartela que elementos podem ser estes. Então, olhem só, a intertextualidade. Como assim, professora? Ora, uma propaganda, uma publicidade pode utilizar elementos de outros textos famosos, que pode ser um poema, pode ser uma música. A música pode ser parodiada para vender algum produto. Então, a intertextualidade, ela é sim um instrumento para a constituição do texto publicitário. Além disso, foco no público-alvo. A minha propaganda é direcionada para os jovens. Não, a minha propaganda é direcionada para as mulheres, né? Ou então, para pessoas mais idosas. Tudo isso é pensado. Por quê? É pensado à toa? Não, tem a ver com o produto que está sendo anunciado. Às vezes é um produto que é pensado para uma faixa de idade, para pessoas que gostam de determinado tipo de assunto, né? Então, tudo isso é pensado. Então, eu tenho que ter em mente o público-alvo para quem eu irei dirigir o meu texto. E aí, para isso, eu posso utilizar imagens, que tanto podem ser imagens da realidade, como podem ser desenhos, não é? E aí, as cores utilizadas e as fontes, ou seja, as letras, elas também têm significação, não são utilizadas de maneira à toa, como eu tenho falado aqui para vocês, tudo tem significação. É característica do texto publicitário o uso de frases curtas, mais diretas e com um efeito de convencimento, é algo bem direcionado para o leitor, para o ouvinte, não é? Tem também palavras-chave que são aí relacionadas ao assunto da publicidade, não é? E elas vão ser escolhidas para carregarem significação, né? Palavras-chave escolhidas para serem escritas, não é? Para serem ditas e que são ali chave na significação relacionada ao conteúdo. Aí temos o uso de adjetivos para caracterizar o produto, verbos no imperativo, que são verbos que expressam ação, né? Então, é um texto direcionado para que você, leitor, tome uma ação, não é? Além disso, avançando, utiliza-se a linguagem figurada, então, que é a linguagem que é diferente da linguagem do cotidiano, então se pode utilizar uma metáfora, uma comparação para compor esse texto. É possível também que se utilize o humor e a ironia, tá? Na composição do texto para apelar para esses elementos, para que você leia aquilo, ache interessante, ache engraçado e possa adquirir o produto. Além disso, dependendo do produto e dependendo do público-alvo, é possível utilizar também gírias, regionalismos e até mesmo neologismos, né? Inventar termos para associar ali ao produto ou ao serviço que está sendo anunciado, ok? Então, tendo em vista todos esses elementos que foram observados por nós como elementos que caracterizam o texto publicitário, agora nós iremos avançar e mostrar para vocês esses elementos trabalhando em conjunto para exercer este convencimento. Vamos a ele, então? Vamos lá no nosso texto. Observem, então, o seguinte. Nós temos aí um cartaz que está aí anunciando, trabalhando a publicidade relacionada à vacinação
contra a poliomielite. O que é a poliomielite? É popularmente conhecida como paralisia infantil. Então, que elementos foram usados neste anúncio, nessa publicidade, para o convencimento? Então, vamos observar o primeiro elemento? Vamos observar aqui o nosso primeiro elemento, olhem aí, as crianças. Essas crianças, né, são o público-alvo da vacinação, correto? Notem que elas estão vestindo uniformes, aliás, vestindo roupas que lembram o uniforme da Seleção Brasileira de Futebol, ok? Notem aí as cores, o jeito como a camisa está estruturado, lembra este uniforme. Além disso, as fotos das crianças estão formatadas como se fossem figurinhas do álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Sempre que tem Copa do Mundo, se lança o álbum de figurinhas, né? E você compra lá, tem a foto de cada jogador, de cada seleção que vai participar do torneio, não é? E essas figurinhas têm o formato semelhante a esses que nós estamos observando aqui na foto das crianças, né? Então, lembre-se, nada disso é à toa, ok? Vamos avançar. Temos mais elementos que devemos observar aqui. Olhem aí, essa personagem, o Zé Gotinha. O Zé Gotinha, na geração ali que foi criança entre os anos 80 e 90, 1980 e 1990, era uma personagem muito presente nas campanhas de vacinação, né? Inclusive, as crianças gostavam muito de encontrar essa personagem ali no posto de vacinação, né? Ah, encontrava o Zé Gotinha, era uma festa, não é? E com o tempo, talvez essa personagem não seja mais assim tão associada e tão lembrada, porém é uma imagem que é recuperada. E o Zé Gotinha também está utilizando uma camisa que lembra também a seleção, né, o uniforme da Seleção Brasileira de Futebol, ok? Então, além disso, temos mais elementos que estão presentes aqui para o convencimento. Vamos avançar? Observem aí, então, que agora nós vamos selecionar as palavras aí, olhem só. Vacine, proteja, procure, atualize. São verbos. E estes verbos estão no modo do imperativo. O modo do imperativo é o modo da ordem, mas é também o modo verbal que se utiliza para fazer pedidos, para dar comandos, para dar conselhos e indicar como alguém deve proceder para fazer algo, né? Então, quando num anúncio publicitário se utiliza esse modo no imperativo, o que se tem é justamente aí todo um conjunto de elementos que se combinam para que você seja convencido e tome a atitude. Qual é a atitude? Vacinar, proteger, procurar, aí no caso, né, a unidade de saúde e atualizar a caderneta de vacina da criança pela qual você é responsável, né? Então vejam, quantos elementos combinados para convencer. Mas não fica por aí, tem mais coisa. Vamos avançar? Olhem só que nós temos mais algumas coisinhas a observar aqui, né? O que? A frase de efeito. Tudo isso aqui, as crianças, a camisa da seleção, o Zé Gotinha, precisa vacinar para proteger, porque eles são os nossos campeões. Estava lá destacado, nossos campeões. Então, é a associação, né, dessas crianças com aquela pessoa que no futuro pode vir a ser um grande campeão dos esportes. Se a criança, porventura, for acometida de poliomielite, esse futuro pode ser um pouco prejudicado, né? Ele pode ser esportista? Pode, né? Mas ele não, de repente, ele vai ter uma vida com mais dificuldades. Então, se você pode evitar com a vacinação, faça isso, né? Então, vejam, vários elementos combinados para quê? Para o convencimento, certo? Então, vamos avançar, porque é o que a gente tem na nossa cartela. Esse texto é uma publicidade que circula socialmente. E qual é a função desse texto? Ora, é o convencimento, né? No caso aí, é convencer os responsáveis pelas crianças menores de 5 anos a realizar a vacinação de seus pequenos contra a poliomielite.
Obviamente que tem que ser o convencimento aos responsáveis. Não pode ser diretamente a criança, porque a criança não vai sozinha até o posto de vacinação. Não pode ir e nenhum posto de vacinação vai vacinar o menor sem a autorização do seu responsável legal, não é? Então, quem é que precisa ser convencido nesse caso? É o responsável. Então, por isso, essa associação da criança com o jogador de futebol, o uso do Zé Gotinha, né, que é essa personagem que a minha geração cresceu vendo, não é? Então, que seria mais ou menos a faixa de idade aí das pessoas responsáveis pelas crianças. Então, vejam, é este público-alvo a qual vai ser dirigida esta campanha, ok? Para além disso, então agora, quais são os recursos que foram utilizados para realizar esse convencimento? Olhem aí, crianças equiparadas a jogadores de futebol, né? A camisa que utilizam, a formatação das suas fotos como se fossem imagens de alvos de figurinha de Copa do Mundo, né? Além disso, elas são chamadas de nossos campeões, né? Então, é essa associação da criança com os campeões, com os jogadores de futebol do futuro. Avançando. Temos a presença do personagem Zé Gotinha, também utilizando a camisa da seleção brasileira, né? Aliás, a camisa que lembra a seleção brasileira, não é? Temos também a utilização dos verbos do modo imperativo, como eu falei para vocês, vacine, proteja, procure, atualize. E a seleção das palavras, né? Eu falei aí dos nossos campeões, mas em específico, nossos é um pronome possessivo, não é? E que demonstra posse, mas também demonstra responsabilidade pela criança, né? A criança é de cada um, né, do seu responsável legal, porém, ela é também responsabilidade compartilhada com o governo federal, com a União de um modo geral, né? Estados, municípios, o país, todos são responsáveis pela atenção a esta criança, ok? Então, assim como os pais diretamente, né? Ali os pais, os responsáveis legais são responsáveis, mas também é uma responsabilidade da sociedade e dos governos, ok? Então, é por isso que se utiliza esse pronome nossos, ok? Voltando na cartela no ar, vamos lá então, temos ainda mais uma observação sobre o substantivo campeões. Esse substantivo, ele é utilizado para se referir a cada criança que precisa ser vacinada. Porque mesmo que ela não venha a ser um grande esportista, mas isso não faz dela uma pessoa que não tenha o direito de ser vacinada. Todas devem ser vacinadas, porque todas devem ter o direito de ter uma infância resguardada para que no futuro possa se desenvolver da melhor maneira possível, para que seja o adulto que vai ter a tarefa que for ali a sua habilidade. Mas todos serão campeões. E em cada área que ele vá se desenvolver, ele será um campeão, ok? Mas aí o termo campeão é utilizado como essa forma de referenciar cada criança, certo? Então perceberam que nada nesses textos é à toa, tudo tem um sentido e trabalha para o quê? Para o convencimento. E agora nós vamos observar um vídeo. E esse vídeo também foi elaborado para o convencimento. E aí a gente vai comparar coisas que são semelhantes, mas temos ali mais elementos a explorar. Vamos então a este vídeo? Vamos lá. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Fique atento às datas. Todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem tomar a vacina. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Então, observamos aí que foi um breve vídeo. É uma característica dos anúncios publicitários em forma de vídeo que eles sejam breves, porque é necessário capturar o leitor, aliás, nesse caso, né, quem assiste, quem ouve. Por quê? Porque ele está ali com a sua atenção presa naquele curto espaço de tempo. Se torna um texto muito longo, né, e o vídeo é um texto, pode ser que a atenção seja perdida.
E aí as informações que precisam ser passadas, não é? E todas as estratégias de convencimento podem ser perdidas também. Então é necessário ser rápido, breve, mas ser muito objetivo nesse processo de convencer, não é? E vocês puderam ver, né? Todos estão ali com a expressão do rosto alegre. A música ao fundo é uma música alegre, é um tom feliz. Por quê? Porque é para associar a vacinação a um evento que é bacana, que é algo bom, que vai ser bom para todos, certo? Então agora vamos analisar quais são as demais estratégias de convencimento deste vídeo, mas primeiro vamos aí à questão da finalidade, da função desse texto. Vamos lá? Então, neste caso aí também se quer convencer, não é? Mas aí não é um convencimento aos responsáveis, né? É convencer as pessoas que integram os grupos prioritários a realizar a vacinação contra a gripe, que no caso não é uma vacina que está disponível inicialmente para todos os grupos, né? Ela tem grupos prioritários e só depois que esses grupos prioritários são atendidos é que se abre para o público em geral. Claro que há alguns desses grupos, né, que tem as crianças. Aí, nesse caso, é necessário convencer o responsável por essas crianças a fazer a vacinação, né? Mas aqui, de maneira geral, é esse convencimento a quem integra esses grupos prioritários, né? Então, para fazer isso, quais são as estratégias utilizadas, não é? Então, primeira estratégia, vamos observar aí. Primeira coisa que se utiliza, pode passar a cartela, por favor, é a imagem de uma atriz que tem muitos anos de carreira televisiva. E ela fala dirigindo-se diretamente a quem está assistindo ao vídeo, não é? Então, a forma como ela fala e o fato de ser uma figura conhecida traz a sua fala e traz a mensagem do texto, é aquilo que nós chamamos de credibilidade, né? Ela tem muitos anos atuando na televisão, então as pessoas conhecem ela há muito tempo, não é? E ela fala diretamente a quem assiste, trazendo a credibilidade, certo? Avançando, não fica apenas na imagem da atriz famosa, de carreira televisiva de muitos anos. Temos mais elementos. Por exemplo, temos, pode avançar, por favor, a inserção do intérprete de Libras e também de legendas. Por quê? Porque está se pensando aí nas pessoas que têm questões da audição, que são surdos, e eles podem aí tanto acompanhar pelo intérprete de Libras, como eles podem também ler o texto, né? Pensa-se também, no caso das legendas, que esse anúncio pode passar em lugares em que há muito barulho, por exemplo. Então, a pessoa vai ler a legenda e não vai perder a informação, ok? Então, vejam aí que está se pensando em acessibilidade, em atingir diferentes grupos e não excluir ninguém da informação e desse convencimento, da necessidade de aderir a essa campanha, né? Então, traz-se intérprete de Libras e traz também as legendas para compor esse texto, ok? Avançando, nós temos mais estratégias. Vamos lá. Temos, então, ao longo de todo o vídeo, aqui nós recuperamos algumas apenas, né, imagens de pessoas que fazem parte desses grupos prioritários. E eles estão sendo justamente vacinados, sempre numa atitude positiva. Eles estão indo às salas de vacinação integradas ao SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, recebendo a vacina e nessa atitude positiva, não é? Então, nós temos ali a profissional de saúde, a pessoa idosa, avançando. Nós temos a imagem da gestante, a imagem de uma criança indígena e também a imagem de uma pessoa com deficiência. Todas essas imagens aí representam pessoas que integram os públicos prioritários. São os únicos? Não, há mais, né? Temos, por exemplo, os caminhoneiros, né? As pessoas que trabalham nas estradas, eles fazem parte do público prioritário, os professores também, né? Mas no caso aqui nós selecionamos alguns desses representantes que aparecem ao longo do vídeo, não é? Para mostrar que todos eles são representados no vídeo e sempre nessa atitude positiva, sorrindo, indo lá, não tendo medo da vacina e entendendo a importância dela.
mas vai além, né? Então temos texto, temos imagem, temos palavras escritas neste caso. Além daquilo que está sendo dito pela nossa atriz, né? Ela está ali falando ao longo do vídeo, mas temos mensagens escritas. Vamos lá então. Ao longo do vídeo, alguns textos são escritos na tela para reforçar a mensagem, né? Então, de novo, lembra do verbo no modo imperativo? Aqui ele aparece também, tanto lá no cartaz como aqui no vídeo, aparece, né? Que é a ordem, o pedido, né? Então, temos lá, né? O fique atento, informe-se, procure, atualize de novo, né? Que é para você procurar e atualizar a sua caderneta de vacinação, informar sobre, né? Informar-se sobre, ficar atento às datas, ao período que o seu grupo será vacinado e assim por diante. Além disso, além desses verbos no modo imperativo, temos outras palavras, outras expressões que são utilizadas ao longo do nosso vídeo. Vamos lá, avançando. Que expressões foram selecionadas para serem destacadas no vídeo? Temos aí, né? Vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Notem que são frases de efeito. Frases curtas, chamativas e que fazem esse efeito de te convencer, de trazer a mensagem do todo da campanha em uma frase curta que vai ser direcionada a quem está aí apreciando a essa publicidade e vai, né, buscar aí atingir e fazer aquele processo de convencimento, né? Então, na próxima tela a gente vai ver justamente essas imagens aparecendo aí com as frases escritas, não é? Vejam aí, vacinas salvam vidas, né? Nota aí a ênfase no salvam, na palavra salvam, que está aí em negrito, né, com mais força. Aí temos ali, em outro momento do vídeo, vacina é vida, vacina é para todos. Então percebam que essas frases que são verbalizadas pela atriz são também registradas na forma escrita ao longo do vídeo, justamente para que o processo do convencimento vá acontecendo, ok? Então vejam, quantos elementos trabalharam aí ao longo do vídeo para que você seja convencido, né? Seja aí a criança, né, que tem que ter o seu responsável legal para ir até a sala de vacinação, ou no caso da vacina contra a gripe, não é? Vimos aí a questão de todos os outros grupos prioritários que precisam também procurar essa sala para se vacinar. E vários elementos, né? Palavras, frases, mais cores, formatações, imagens aparecendo ali e se combinando para que o processo de convencimento possa acontecer, não é? Mas aí, gente, vamos além. Lembra-se que nós falamos no início desta aula que todo texto publicitário, assim como qualquer outro gênero textual, ele vai ser fruto de um contexto? Então vamos a ele. Olhem só. Qual foi o contexto de produção do nosso primeiro texto? Temos que lembrar o seguinte. Esse texto foi produzido no ano de 2022, o primeiro texto, aquele que era o nosso cartaz, que tínhamos as crianças ali como os nossos heróis, os nossos campeões, correto? 2022, o que aconteceu de importante no cenário mundial em 2022? Olhem aí, foi o ano em que se realizou a Copa do Mundo de Futebol. Então fazia sentido associar a vacinação infantil a esse contexto externo, mas que estava influenciando a todos, especialmente porque no Brasil a tradição do futebol é muito grande. E o gosto pela Copa do Mundo, né, de futebol é algo que paralisa essa atividade. Todo mundo para assistir o jogo. Até quem não gosta de futebol dedica ali um tempo para assistir aos jogos deste evento, né? Então, percebam como o contexto externo, né, um contexto que é mundial, influenciou a criação desse texto, correto? E o texto 2? O que acontece de contexto que vai influenciar a criação do texto 2? Vamos lá, então? Olhem só. O texto 2 foi produzido em 2023. E o que se observou? Que em anos anteriores a 2023, houve
queda nas taxas de vacinação. É isso mesmo, nós temos aí um gráfico do Butantan que mostra isso para nós, olhem só, né? Então, olhem aí, de 2012 até 2021, com exceção de 2015 e 2014, que houve aí picos de vacinação, mas em especial, de 2018 até 2021, registrou-se queda nas taxas de vacinação, sendo que em 2016 foi o pior ano, não é? Mas notem, então, que foi um período em que a questão da vacinação tem reduzido ano a ano. Então, é necessário fazer campanhas publicitárias para o convencimento de que as pessoas precisam retomar a sua vacinação, ficarem atentos e entenderem que é algo positivo, certo? Então, são contextos que são para além do texto, mas que influenciam a criação desses textos. Notamos que foram textos que não trabalharam com humor e ironia, muito provavelmente porque são textos que tratam de temas bastante sérios, mas não podemos nos esquecer que em texto publicitário, humor e ironia vão estar presentes, tá bom? Assim, nós vamos encerrando esta aula, tá bom? Sobre essas estratégias de convencimento que vão existir dentro desses textos publicitários.